você de norte a sul do meu Brasil. Isso aqui é Vasco. Eu sou Antônio Lima e você está no canal Alô Vasco da Gama. E chegando para falar de Vasco, mas antes de falar de Vasco, peço a você que se inscreva em nosso canal, que deixe seu comentário, que deixe o seu gostei, diga de onde você fala conosco, deixe seus comentários dizendo qual estado brasileiro você reside. Mas meus amigos e minhas amigas, tudo que se esperava realmente aconteceu. A demissão do Ricardo Sapinto, né? Era de se esperar que ele saísse juntamente com André Mazuco, o diretor, que já, na minha opinião, já foi tarde, mas temos alguns números especiais aqui para falar a respeito do Ricardo Sapinto. O Ricardo Sapinto pegou o Vasco na 13ª colocação e está saindo hoje, deixando o Vasco na 17ª posição. Ou seja, o cara teve um retrocesso. O Ricardo Sapinto fez no comando do Vasco da Gama, como treinador, fez 15 jogos, ele teve 3 vitórias, ele teve 5 empates e teve 7 derrotas. Esses são os números do Ricardo Sapinto como treinador do Vasco. Ele teve 15 jogos, né? Teve 3 vitórias, ele teve 5 empates e 7 derrotas. Por outro lado, a torcida pede a volta do Zé Ricardo. O Zé Ricardo está há um ano afastado do futebol. O Zé Ricardo está há um ano sem trabalhar em nenhum clube de futebol. E o Vasco tem dessas manias de pegar alguém que está encostado no mercado, tanto jogadores como treinador, e tenta ressuscitar. Deu certo com o Luxemburgo? Sim, porque o Luxemburgo tem um currículo que nenhum treinador no Brasil tem. O Luxemburgo é diferenciado, por isso que deu certo. E aí a torcida agora pede a volta do Zé Ricardo. Zé Ricardo que já trabalhou com esse atual presidente, o Alexandre Campelo. Ele já teve uma passagem. Tem alguns números interessantes do Zé Ricardo. O Zé Ricardo, pelo Vasco da Gama, ele fez 50 jogos, ele teve 22 vitórias, ele teve 13 empates e teve 15 derrotas. Esse é o retrospecto do Zé Ricardo pelo Vasco da Gama. Na carreira, o Zé Ricardo, ele teve 141 jogos, ele teve 62 vitórias, ele teve 41 empates, 38 derrotas. Esses aí são os números do Zé Ricardo como treinador do futebol brasileiro. Todos os times que o Zé Ricardo dirigiu fizeram 144 gols, mas sofreram 121. Quer dizer, era um time que tinha um sistema defensivo frágil, porque fez 144, mas sofreu 121. Não era assim tão eficiente. O ataque fez mais gols, sim, mas olha a quantidade de gol que todos os times do Zé Ricardo levavam. Dá para observar que era tanto o sistema defensivo como ali os homens do meio ali do Vasco da Gama não davam muita proteção para a parte da zaga, porque um time que faz 144 gols e leva 121, realmente é um time que não tem um sistema defensivo bom. Mas a torcida pede, segundo um site, dizendo que a torcida está pedindo o Zé Ricardo. O Vasco chegou a procurar o Luxemburgo, mas devido ao seu problema de doença, né, que ele está com Covid, ele não aceitou. Evidentemente que ele precisa se recuperar, mas seria o nome viável. Na minha opinião, não seria o Zé Ricardo. Eu traria ou Dorival Júnior ou Joel Santana. Joel Santana que conhece o futebol carioca como poucos. Por outro lado, o São Paulo, o ex-diretor do São Paulo, né, diz, segundo as informações, que já acertou com o Vasco. Eu espero que ele venha, né, para realmente o lugar do André Mazuco, mas aí ninguém sabe se é o Alexandre Campelo que tá contratando ele ou se é o Jorge Salgado. Porque o Jorge Salgado disse hoje que na próxima semana vai se reunir para formar a sua comissão técnica. Como é que o cara disputa uma eleição do clube que nem o Vasco da Gama e o cara não tem ainda a sua comissão formada? Isso é uma vergonha, isso é um despreparo. É uma falta realmente de sabedoria de um cara que disputa uma eleição de um clube que nem o Vasco da Gama e não tem sua comissão formada.
E aí o Vasco, mais uma vez, vai ficar nessa situação que está aí. Com o presidente no comando, que não tem diretor, que não tem um treinador ainda, que quando contrata mal, pega o cara que está encostado, que ninguém quer mais, o Vasco traz. É assim que o Vasco tenta ressuscitar a carreira tanto de treinador quanto de jogador de futebol. Enquanto isso, a torcida vive sofrendo, a torcida não pode fazer quase nada, porque eles que decidem, e quando decide errado. Então aqui está a minha crítica, que eu acho que o Zé Ricardo não é um bom nome para o Vasco. O Vasco precisa de alguém com mais experiência, alguém mais capacitado para chegar e sacudir as estruturas desse clube. E tentar montar um esquema tático que não seja que nem o esquema do Ricardo Sapinto. Me agradou muito o Vasco do ano passado, quando o Luxemburgo era treinador. Quem lembra do 4-4 contra o Flamengo? E quem fez o gol de empate? Um cara que já saiu, que ninguém gosta realmente dele, o Ribamar. Mas olha o espírito que o Vasco teve naquele jogo, em outros jogos, no comando do Luxemburgo. E olha como é que o time do Vasco jogava com o Ricardo Sapinto. Mas, meus amigos, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fique com Deus e até a próxima.